Olá, hoje nós vamos trazer uma história para inspirar você. Uma história de alguém que conseguiu se reinventar, que se transformou na arte e está fazendo cada coisa linda, gente. A nossa convidada de hoje é a jornalista Isa Souza, dona do ateliê Generosa Criativa. Isa, obrigada por ter aceito esse convite, de estar aqui com a gente. Eu sei que você está sempre do lado de cá, junto com a gente, né, no trabalho de jornalista, de assessoria. Mas a gente queria contar um pouquinho a sua história com as cerâmicas, né? Aqui do meu ladinho. Obrigada pelo convite, fico muito feliz e grata por poder partilhar um pouquinho a minha história e, de repente, inspirar alguém que possa estar vendo a gente. Sim. Como que você começou e, na verdade, como você descobriu a cerâmica? Pois é, em 2018, janeiro de 2018, estava passando por um momento muito difícil na vida, no trabalho, um trabalho muito complexo. A gente sabe que no jornalismo é comum, uma profissão muito estressante. Mas, assim, era um ambiente muito nocivo, muito complexo. E somando a isso outros problemas pessoais, e aí eu descobri que eu estava com transtorno de ansiedade generalizada, né? A gente chama de TAG, na sigla. E a gente é muito resistente quando a gente escuta que a gente tem algum problema de saúde mental, né? Acho que nesse ano de pandemia, talvez ficou um pouco mais aberto e mais amplo, as pessoas conheceram e entenderam o que é viver um transtorno de ansiedade ou doenças mais graves como a depressão. Então, eu fui buscar formas, além da terapia, né, e dos remédios, uma forma para extravasar um pouco isso. E um dia, vendo nas redes sociais, eu vi um post de uma conhecida minha que estava fazendo cerâmica, a Natália. E eu falei, mas onde? Ela falou, com o Ronei. Eu falei, o Ronei Ferraz, que era do ateliê da Casa Ferraz, na 24 de outubro. É ele mesmo, ele voltou para cá. Eu entrei em contato com ele e comecei a fazer. No começo, ele até fala, né? Eu chamo ele de mestre até hoje. Ele fala, Isa, você tinha medo de pegar um pedacinho assim de barro, hoje você mexe uma peça enorme, né? E aí eu falo, realmente. Então, ali em 2018, eu comecei a fazer coisinhas, pouquinhas, pecinhas e tal. E nunca imaginei que isso poderia vir a ser uma renda, né? Uma renda extra. E aí, em janeiro de 2019, um ano depois, ainda fazendo os cursos com ele, fazendo mais peças, eu resolvi fazer um curso de empreendedorismo e eu me encontrei ali no curso. Eu comecei assim, entrei no curso e falei assim, de repente, uma nova profissão, uma nova carreira. E aí eu falei, quero ter um viveiro, né, com café e tal. Eu entrei com uma coisa, saí com outra. Saí com o nome do meu ateliê, saí com toda a estrutura, fiz uma pesquisa de mercado com mais de 60 pessoas. Que a gente pergunta, você compraria isso? Você entende que é um produto artesanal feito por uma pessoa, que talvez pode ter um valor mais caro do que se você for comprar uma caneca na indústria? Entendo. Então, assim, aquilo ali já fez meus olhos brilharem e eu enxerguei ali uma possibilidade de ter renda, né? De fazer o meu ateliê nascer mesmo. E eu brinco que, como jornalista, a gente convive com muitos, eu sou aquela pessoa que escreve o título antes do texto. Eu já tenho tudo na minha cabeça, mas tem que ser o título. Então, eu não conseguia pensar num ateliê que não tivesse já um nome. E aí foi quando eu pensei no nome Generosa, que seria uma homenagem para o meu pai, só que eu falei assim, eu sou mulher, vou dar uma força aí para o gênero, aí coloquei Generosa. Então, nasceu assim, o nome desde 2019, janeiro, e aí a cerâmica veio em 2018, junho, julho. Você trouxe aí algumas peças para mostrar? Trouxe. Você quer pegar uma ou outra para fazer uma... bom, os colares, você falou que são... Eu brinco assim, eu faço a coisa... E a coisa, as pessoas podem dar o nome que elas querem, né? Esse aqui eu chamo de plaquinhas decorativas. Mas tem gente que coloca no carro, tem gente que coloca na porta, faz mobile disso. Então, assim, eu tenho a criatividade para fazer, mas a pessoa pode colocar o nome que ela quiser, né? Então, as plaquinhas, elas são as coisas que mais saem, desde sempre. Tem uma exposição delas no Sesc Arsenal, na Casa do Artesão. Que legal. Com frases de artistas que eu não sei onde mostro. Sim, pode mostrar na sua câmera mesmo, que aí a gente depois faz a imagem fechadinha. O que tem escrito? Aqui está escrito O que a vida quer da gente é coragem, que é do Guimarães Rosa. Tem um do Leminski, que essa daqui também sai bastante, isso de ser exatamente o que se é, ainda vai nos levar além. E eu também faço sob encomenda, que foi uma coisa que foi surgindo na vida da Generosa, assim. Essa aqui é uma frase de um trecho de uma música do Caetano Veloso, Sampa, Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Também foi uma encomenda, né? Então, e aí tem
eu comecei fazendo essas coisinhas, vasinho de planta, e eu falo que as coisas vão acontecendo, assim. No começo, quando eu comecei a fazer cerâmica, que eu tinha medo de pegar um pedaço de barro, e eu comecei a fazer aquarela de forma mais autodidata também, eu era aquelas do time assim, não sei desenhar nem palitinho. Então, hoje, quando alguém me fala isso, eu quero morrer, porque a gente é capaz, né? A gente nasce artista, praticamente. A gente faz aula de educação artística, e eu imagino que todo mundo tem essa lembrança de que gostava, colocava a mão na massa, colocava a mão em várias terra, né? Então, assim, a gente tem essa herança que a gente acaba esquecendo para seguir uma carreira, uma profissão. Sim. E aí, foi aos poucos que eu fui desenvolvendo. Tipo, os utensílios de cozinha, foi esse ano, por exemplo. Né? Então, não eram coisas que estavam na minha linha, digamos assim, né? Então, hoje tenho isso. Esses aqui também saem muito, que são umas folhinhas que a pessoa pode fazer de saboneteira, de porta-joias, de colocar na cozinha. Tem gente que, por exemplo, comprou sem ser o da costela de Adão para fazer pires, né? Então, eu faço um formato menos abaulado e a pessoa usa como pires. Então, não tem muito segredo, assim, né? Eu acho que a criatividade também está no cliente, né? Sim, e essa é a beleza da peça artesanal, porque ela é única, né? Você imaginava que de dentro da sua alma ia sair tanta coisa, você assim, dá a impressão que, puxa vida, você falou, você não desenhava nem um palitinho, imaginava que você fosse conseguir produzir tanta coisa assim? E eu acho incrível o poder da arte. Eu sempre que posto nas minhas redes sociais, eu falo do ateliê, né, eu falo sobre que a arte salva, né? Não é incomum você ouvir histórias de pessoas que eram artistas ou pessoas que não eram ou que desenvolveram algum transtorno, como muitos casos ocorreram esse ano na pandemia, né? E eu não imaginava. Hoje, a cada fornada que eu tiro, né, que a gente tem que levar em alta temperatura e tal, eu sempre me emociono. Assim, eu sou uma pessoa sensível, mas eu sempre me emociono. Porque a gente não tem ideia, né? Quando eu olho, assim, para os últimos 2 anos da Generosa, eu fico muito, muito grata mesmo. Primeiro, os meus amigos que me apoiaram e acreditaram e compram muito, né? E aí, esse ano eu percebi um movimento de pessoas que eu não conheço, que eu não sei de onde estão vindo, pedindo encomendas. Eu já enviei de Generosa, assim, já está na Espanha, tem Generosa no Pará, no Acre, tem Generosa em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, né? Então, assim, foi indo aos pouquinhos e eu não acreditava. Então, hoje, quando alguém me pergunta sobre isso, né, se eu acreditava ou não, eu falava assim, não acreditava. Inclusive, se você falasse 2 anos e meio atrás, eu ia falar que você tá maluco, assim, que tem lógica eu colocar a mão no barro, que é uma coisa que você suja, mas que também é bom porque você gasta energia, né, e você tá em movimento, né. Por isso que fala-se muito sobre fazer exercício físico quando você tá com algum transtorno mental. E eu acho isso fundamental, sabe? É colocar a mão na massa mesmo, e você se desafiar e, ao mesmo tempo, ser gentil com você, né? Que as pessoas, a gente tem tendência de ser muito autocrítico. E nem sempre vai dar certo, tá? Para isso aqui chegar nisso, foram muitos erros e muitos testes, exatamente. Esse ano de pandemia, né? Como você teve esse diagnóstico, né, uns 2 anos antes, aí veio 2020, você, assim, teve medo de você, de você, de repente, ter até uma recaída em sintomas, como que você trabalhou esse enfrentamento, né, ao isolamento, a essas questões que a gente não pode se abraçar, não pode se encontrar, não pode se reunir? Como é que foi para você esse ano, Isa? Eu considero que não foi tão complexo, exatamente porque anos anteriores foram piores, assim. Faz muito tempo que eu não tenho crise e ao mesmo tempo eu convivo com pessoas que tiveram, que têm, né? Então eu sou muito atenta. Eu sempre estou muito alerta para que não aconteça de novo. É inevitável, né? Falo muito isso com a minha psicóloga, é inevitável. A vida está aí, com pandemia ou sem, é sempre desafiadora. A gente sempre tem coisas inesperadas acontecendo. Eu acho que talvez não nessa proporção de praticamente todos nós termos sido afetados, né, pela pandemia. Então, eu fiquei um tempo em casa, em home office, né, e a gente, às vezes, tira forças, não sei de onde, e eu chamo eu tenho um quarto no fundo que é o meu ateliê.
E eu considero que é meu ateliê, então eu saio da minha casa e vou para o ateliê. E ali é meu espaço de criação, tanto das aquarelas como das cerâmicas. Então, assim, eu li muito, acessei muito filme, vídeos, fiz vários cursos. Esse ano também, pela pandemia, os cursos ficaram online, né, muitos. E tem muito curso na internet de cerâmica, assim, é incrível mesmo. Eu acho que talvez há uns 3 anos atrás, 4 anos, não tinham tantos cursos, né? Então, eu considero que oportunidades, né? Exatamente. Então, se você quer começar, de repente, tem cursos aí, procura na internet, você encontra. As pessoas vêm às vezes perguntar se eu dou aula. De cerâmica, eu não dou aula. Eu acho que talvez em respeito ao meu mestre também, porque eu acho que ele ensina melhor. A de aquarela eu já dei alguns cursos aqui, inclusive tive a oportunidade de fazer com umas meninas do Pomeri, né, esse começo do ano, e agora recentemente fui convidada novamente. Então, assim, eu acho que o pouco que você sabe, às vezes, é muito para quem nunca teve acesso, né? Sim. Mas eu passei bem porque eu acho que a arte, eu acredito, na verdade, que ela é muito transformadora. Então, às vezes, quando eu estava meio mal, eu sentava e pegava no barro mesmo, na massa cerâmica, fazia alguma coisa, né, ou respirava. Então, acho que quando você já passou por crises, fica mais fácil enfrentar e ficar alerta, principalmente, né? Então, eu acho que pela pandemia, até que foi tranquilo, sabe? Comparado com outros anos. É porque a gente teve notícias, e a gente até já entrevistou psicólogos aqui, falando de recidiva de muitas pessoas que já tinham até passado e conseguido superar, mas estava retornando às crises e tudo, né? Então, acho que o fato de você estar alerta é importante, porque você, se conhecendo, você já sabe os gatilhos, né? Exatamente. Como é que, assim, e como você fez um curso de empreendedorismo, você vê já também, criou uma marca e já vê isso como um futuro negócio, como é que foi a questão de investimento? Um forno, por exemplo, como é que você foi atrás, você buscou, você emprestou? Qual a sua estrutura hoje para... Então, o forno eu usava do meu professor aqui, né, do Ronei. A gente fala das queimas. Para se ter uma ideia, uma peça dessa forma já finalizada, ela passou por 2 queimas. A primeira, o barro é barro até ser a primeira queima. Enquanto ele não é queimado, isso a gente está falando de 980 graus pelo menos. Nossa. Então, aí ele vira cerâmica. Pode ser uma cerâmica crua, como é o fundo das peças. Isso já é cerâmica. Aí você esmalta e aí você vai para o forno pela segunda vez, no meu caso, até 1.230 graus. Então, no começo eu fazia isso. E quando eu comecei a perceber que o ateliê estava crescendo, eu coloquei na ponta do lápis e falei assim, eu acho que vale o investimento. É, de fato, um investimento, né? Eu faço muitas escolhas, então, de repente precisava trocar o carro, mas eu quero, sabe, a minha intuição tá gritando, por favor, faça isso. Coloquei na ponta do lápis, falei assim, é possível. Então, hoje, assim, 100% dos fornecedores vêm de fora, não tem em Mato Grosso. Então, eu compro a minha massa cerâmica, o barro, ou argila, enfim, de fora. Compro sempre 20, 30, 40 quilos, então isso já para ter estoque. E o forno eu comprei esse ano, foi um investimento, assim, eu confesso que acho que é um passo de independência a mais, porque eu sempre dependia do meu mestre para queimar, e ele queima para outras pessoas, então acaba que tem uma agenda. Com o meu forno eu posso fazer testes, né, posso fazer misturas de esmalte, de massa cerâmica, então isso me dá realmente independência e pode me dar mais crescimento. Então hoje meu ateliê é dentro de casa, no meu quarto, nos fundos, assim, que era o quarto da bagunça. É ali que eu tenho toda a estrutura. Hoje eu faço tudo sozinha mesmo. Eu brinco que é minha equipe, né? Que eu sou financeiro, administrativo, gerente de marketing, comunicação, de tudo. E é com essa estrutura que eu trabalho. Então, eu peço um prazo sob encomenda. Eu trabalho com encomendas. Então, eu peço um prazo de 30 a 45 dias. Porque as pessoas têm que entender também. As pessoas chegam muito ansiosas, às vezes. Tem, você pode fazer, fica para uma semana que vem. Eu falo, não, gente, não é assim. Tem que esperar. Isso, inclusive, é importante para o transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é você viver sempre no amanhã. No futuro, no futuro que pode não chegar. Inclusive, muitos nem chegam nesse futuro. E você precisa esperar secar. Então, precisa esperar secar. E isso não depende, não pode colocar um ventilador ou um ar-condicionado em cima da peça, porque ela racha, ela quebra. Então, assim, tem todo esse tempo. Então, hoje eu explico para as pessoas e peço desculpas às vezes que eu não consigo atender e responder porque eu estou fazendo e tal. Então, realmente é um processo artesanal. E eu enxergo crescimento.
Só que a gente tem que ir muito aos pouquinhos quando a gente está falando de empreendedorismo criativo, ainda mais num ano, volto a falar, que muitos perderam o emprego. Então, eu tenho noção e certeza que é supérfluo de alguma forma, Sim. né? Enquanto na hora que precisar cortar despesas, exatamente, né? Exatamente. Então, eu enxergo um crescimento, inclusive cresceu, né? De quando ele nasceu, o ateliê nasceu para hoje. Só que eu vou bem aos pouquinhos, mesmo porque o jornalismo ainda é a minha função principal. Sim, tem que dar os passos seguros, exatamente. Né? Bom, para a gente encerrar, Isa, então, você já está, né, já tá dizendo aí, falando de planos futuros, que você quer crescer, mas assim, tem algum sonho que você ainda quer realizar nessa área, que você pensa assim, não, eu ainda vou chegar lá? Ou algo que você queira fazer muito, que você acredite que precise se aprofundar ou estudar mais? Estudar, eu sempre estou estudando, assim, eu sou muito focada e, como que é essa técnica, mas será que eu consigo? Por exemplo, a aba de xícara é uma super dificuldade para mim até hoje, assim. Então, o ano passado, faz exatamente 1 ano e 1 dia, eu estava em São Paulo numa feira, apresentando a Generosa. Esse ano, meus planos eram de crescimento fora de Mato Grosso, né, de expansão para essas feiras de arte e cultura. Então, meu plano continua, meu sonho continua sendo fazer com que o ateliê seja cada vez mais conhecido e ele ultrapasse as fronteiras de Mato Grosso. Ele já ultrapassa, mas eu quero chegar em outros lugares, assim. E eu quero que ele cresça, sabe? Aos pouquinhos, devagar, mas que ele seja a principal fonte de renda, que eu possa ter uma equipe que não seja só eu. Então, assim, aos pouquinhos, mas com a felicidade no rosto de ver minhas peças sendo parte de outros lares. É isso que eu desejo, distantes, sabe? Né? Exatamente. Bom, Isa, então assim, que a sua história que a gente está contando aqui inspire outras pessoas, né? Que elas busquem, de repente, se não for na cerâmica, na aquarela ou alguma outra técnica, busquem a arte como uma forma mesmo de se reinventar, se conhecer, se transformar, né? Tá aí você, né? Você até estava me contando antes que você está fazendo até curso de arte-terapia, Sim, eu estou fazendo uma pós-graduação em arte-terapia. Que legal. E aí a gente vê, lendo na teoria e aplicando na prática, como faz diferença. Sim. E assim, se a pessoa não puder, eu sei que às vezes é investimento, muitas pessoas justificam pelo dinheiro, plantar, né, mexer com a terra. Sim, cresceu né? Muito, né? Isso Às também. vezes tem umas argilas que precisam de secagem só ao ar livre mesmo, você encontra em qualquer lojinha dessas de papelaria e tal. Então, assim, buscar formas, né? Eu acho que é importante você cuidar de você mesmo. Isso eu acho que é autocuidado, né? Esse termo está muito em voga, as pessoas às vezes usam meio errado, achando que é só cuidado estético, a beleza. E não, na verdade, quando você está cuidando de você fazendo arte, você está cuidando do seu bem-estar, né? Sim, sim. Muito obrigada. Muito Parabéns obrigada a você. pelo trabalho e muito sucesso. Obrigada, muito obrigada. Bom, gente, nós conversamos então com a Isa Souza, jornalista, proprietária do ateliê Generosa Criativa. No Instagram, nas redes sociais, quais as redes que você tem? Instagram é @generosacriativa e tem o site que é o generosacriativa.com. Então aí você pode chegar lá, dar uma olhada, fazer aí a sua pesquisa, de repente, do que você quiser encomendar da Isa, né? Aproveite também para curtir e compartilhar essa entrevista. Manda para quem você acredita que está precisando de um empurrãozinho, né? De, olha, dá uma olhada aí, de repente, incentivar as pessoas. A nossa entrevista está no nosso canal do YouTube, no site RDTV e RD News. Obrigada pela sua audiência, até a próxima. Obrigada de novo, Isa. Obrigada.